Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Matheus e hoje eu vou falar com vocês acerca de uma solução chamada Bluebee, voltada para a produção de informações que garanta abelhas mais seguras, saudáveis e produtivas. É uma solução desenvolvida pela empresa Bluebrain.tech. Sou o diretor dessa empresa e ela fica sediada em Belo Horizonte. Trata-se de uma empresa recente, foi criada ali em meados de 2020. A gente está indo para o nosso segundo ano de existência e a gente tem dois objetivos. O primeiro é a promoção de organizações mais sustentáveis a partir da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de uma gestão baseada em resultados e evidências. E o segundo é utilizar aquilo que a gente chama de estado da arte, da internet das coisas, sensores espalhados aí pelos ambientes, e da análise de dados para a construção de cidades e comunidades mais harmônicas e sustentáveis. Eu não estou sozinho nessa, né? Eu estou junto com essa equipe, formada por pessoas que vêm da ciência da computação, da matemática computacional, da ciência do Estado, da comunicação, da engenharia ambiental e florestal. E eu sou o diretor, atualmente, da empresa. Sou formado em Ciências Sociais, com mestrado em Ciência Política e estou finalizando agora o doutorado em Ciência Política também, pela Universidade Federal de Minas Gerais. E tenho experiência na área de monitoramento e avaliação de políticas, de projetos, de empreendimentos, aí no contexto da agricultura familiar também, pelo continente aqui, pela América Latina e pelo continente africano. Ao longo dos últimos 8, 9 anos, eu atuei com essa gramática, com esse tipo de coisa. Mas após falar para vocês de quem está fazendo isso, né, agora eu vou falar de fato aqui do que interessa para a nossa discussão em apicultura, para a discussão, o motivo do seminário aqui que a gente está inserido. E hoje a minha conversa com você se divide em 3 momentos. O primeiro eu vou falar um pouquinho da apicultura no Brasil, destacando aí uma breve historiografia ou momentos marcantes da apicultura, colocando também os desafios da atividade no país. Um segundo momento, a gente vai falar brevemente sobre os ganhos daquilo que a gente chama de digitalização para a atividade da apicultura, dos apicultores. E o que a gente de fato está desenvolvendo? Qual que é a nossa solução nesse cenário, que é o que a gente está aqui a conversar sobre. Então vamos lá. Apicultura no país. Muita gente diz que a atividade começou lá no ano de 1839, quase 200 anos atrás. O padre Antônio Carneiro, na altura, ele havia solicitado a importação de 100 colônias de abelha da Europa, especificamente de Portugal. Então o pessoal colocou ali dentro do navio, mandaram para o Brasil. Quando chegou aqui, só 7 sobreviveram, mas foram suficientes para iniciar as atividades ali na Praia Formosa, no estado do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, existem relatos da inserção de espécies, aí, normalmente a gente chama essas espécies de abelha europeia, né? Subespécies também, por parte dos europeus, especificamente alemães e italianos aqui no país. Contudo, as abelhas europeias, vêm de um clima temperado, não se adaptaram tão bem ao contexto tropical, que é muito quente, muito úmido. Então a produtividade dessas abelhas não era a produtividade talvez esperada ali, ou suficiente para a exploração da comercialização do mel, coisas desse tipo. Existem relatos de que o pessoal tinha suas colmeias, seus apiários ali no quintal, fazia extração da cera, mas essa ideia de consumo e comercialização do mel não era uma coisa tão presente. O Brasil, em 1950, era o 27º no ranking mundial em exportação de mel. Então a gente não era uma atividade onde a gente tinha tamanha projeção, grande projeção no cenário global. Tendo em vista esse cenário das abelhas europeias e a necessidade de ampliar essa produtividade do mel aqui no contexto brasileiro, o pesquisador, o professor Warwick Steven, ele teve o suporte do Ministério da Agricultura e no ano de 1956 ele foi para o continente africano procurar ali espécies talvez que seriam mais adaptáveis, estariam mais acostumadas com condições climáticas encontradas aqui no Brasil. Porque o continente africano e o Brasil aqui a gente tem algumas similitudes, né? Tem coisa
em relação à temperatura, umidade, regime de chuvas, o tipo da vegetação que a gente tem, se parece mais do que quando a gente se compara com o continente europeu. E ele volta para o Brasil ali em 1956, início dos anos 60, com 49 rainhas de abelhas africanas, digamos assim. O pessoal começa ali, então, a fazer alguns testes com essas abelhas no estado de São Paulo, no apiário de Rio Claro. Contudo, nesse processo, algumas abelhas escapam. O manejo ali não foi adequado, elas escaparam, começaram a cruzar com as abelhas existentes aqui, formando um processo de africanização das abelhas no contexto brasileiro. E aí, pessoal, naquela altura, teve muita dificuldade, porque essas abelhas eram mais agressivas do que as que aqui estavam presentes. Então, tanto no manejo, muita gente era picada, os animais ali que as pessoas também criavam nesse contexto, eles começaram a ser picados, muitos acidentes ocorreram. Isso levou ao abandono da atividade por muita gente. E até a mídia, na altura, noticiava isso de uma maneira um pouco alarmante. As abelhas eram chamadas de abelhas assassinas, o que distanciou muita gente, criou muito receio das pessoas em relação à atividade de apicultura naquele contexto. Contudo, com a realização de congressos, de seminários, atividades como essas aqui que a gente está fazendo hoje, muito conhecimento foi trocado. Muitas técnicas, uso de roupas específicas, uso de fumaça e outras técnicas ali específicas em relação aos apiários foram surgindo, foram sendo trocadas. E a gente chega ali em 1967, na década de 70, a gente chega num estágio conhecido normalmente como a fase da recuperação e da expansão da apicultura no país. E a gente tem, inclusive, em 1967, a fundação da Confederação Brasileira de Apicultura. E aí a atividade é retomada considerando-se as abelhas africanizadas, digamos assim, nesse processo de produção. Então a gente tinha ali mais condições de lidar com essas abelhas e a produção de mel brasileiro cresce. Então elas são melhor adaptadas aqui ao contexto, se adaptam melhor ao contexto brasileiro. E o Brasil, inclusive, em 2005, chega a ser o quarto país que mais exportava mel no mundo. Olha para vocês verem. Sai lá de 27º em 1950, mais ou menos, para quarto em 2005. Então a gente tem essa expansão. Contudo, problemas, mudanças climáticas e outros problemas atravessam hoje a atividade de apicultura no país. Vocês melhor do que eu sabem disso, o uso de agrotóxicos, poluição, mudança climática, mudança do regime de chuvas, período de seca mais extenso. E a gente tem desafios aí a serem superados para a continuidade dessa expansão da atividade de apicultura no país. E ao mesmo tempo que a gente tem esses desafios, a gente está encarando agora um processo como nunca antes visto de digitalização das atividades do nosso dia a dia. O custo do computador reduziu muito. A gente está aqui usando o computador, falando a partir dele, a partir do celular. Celular, o preço reduziu, teve uma democratização do acesso, melhoria da cobertura de internet, não só nos centros urbanos, mas no contexto rural. Isso tem possibilitado o que a gente chama de digitalização das atividades. E a gente não queria deixar a apicultura de fora dessa. Então a Blue Brain ela olha para esse cenário de desafios que a apicultura sofre hoje e, ao mesmo tempo, desse avanço tecnológico e procura conectar essas duas coisas. Por que não levar, então, esse avanço para os apicultores, para as apicultoras que necessitam? É o nosso objetivo. E a gente não fez isso somente pensando, vamos digitalizar as coisas, não, mas atentando-se a esses problemas e desafios enfrentados pela apicultura. Como eu bem mencionei aqui, o uso de agrotóxicos nas plantações, poluição atmosférica promovida aí por indústrias, pelos carros, surgimento de vírus e doenças bacterianas entre meio às abelhas, vocês sabem melhor do que eu, o desmatamento e consequente redução da diversidade da flora, que prejudica a disponibilidade de nutrientes para as abelhas, a qualidade das rainhas. Não é à toa que lá em 1956 o Warwick foi para o continente africano para trazer 49 rainhas, tentando promover uma mudança ali genética no que a gente tinha de abelhas aqui no país e fazer com que essas abelhas se tornem mais produtivas naquele contexto. Métodos de gestão das colmeias precários. Então isso é um problema também que a gente encontra hoje. Variações climáticas, chove muito hoje, depois fica muito tempo sem chover. E a própria segurança das colmeias também, que é um problema sério. Colmeias furtadas, às vezes vocês têm ali as rainhas, as principais rainhas da colmeia, e
você chega no outro dia, elas já não mais estão ali porque colmeia foi furtada. Então, atentando-se a esses desafios e as possibilidades que a digitalização traz para a gente nos dias de hoje, a gente se debruçou, então, sobre esses problemas para criar o que a gente chama de Bluebee, uma solução dividida em 4 eixos. 4 eixos que procuram trazer esses ganhos para a apicultura. O primeiro deles é maior segurança para as colmeias, tendo em vista o problema de furtos que a gente observa. O segundo é o maior controle sobre a saúde das abelhas. Então, muitas doenças em decorrência de vírus, de bactérias que surgem, o próprio estresse das abelhas em função do manejo, do contexto ali de poluição, variação climática. É importante acompanhar, o produtor acompanhar o que está acontecendo ali com as abelhas. Afinal de contas, elas são cruciais, né? São chave para tudo isso que a gente está conversando. Maior produtividade e redução de custos. Vocês entenderam o momento exato ali de fazer a retirada do mel. Então, a gente procura garantir, produzir informações para acompanhar cada um desses eixos. E ampliar a chance de adaptação às mudanças climáticas existentes hoje. Se a gente não entende o que está acontecendo, como é que o regime de chuvas está, o tempo de seca está, questão dos ventos e afins, vai ser muito difícil adaptar-se às mudanças. E aí, pensando nesses 4 ganhos aqui, né, a gente estrutura esses 4 serviços, ou 4 subserviços dentro do grande serviço chamado Bluebee, que é o Bluebee Segurança, voltado para promover informações que fomentem maior segurança das colmeias, monitorar possíveis situações de furto. Bluebee Saúde das abelhas, para garantir maior acurácia na compreensão das abelhas, se elas estão estressadas ou não, e aí o apicultor poder intervir nessa situação para reduzir isso que estressa as abelhas ou poder tratar alguma doença que porventura pode estar existir ali. O Bluebee Produção, que é para acompanhar a quantidade de mel produzido ao longo dos ciclos no contexto dos apiários. E o Bluebee Clima, para entender temperatura, umidade, regime de chuva, ventos, como é que está essa situação toda onde meus apiários estão espalhados. Eu vou falar de cada um deles, vou começar aqui pelo Bluebee Segurança, dar um pouquinho de detalhes acerca do funcionamento disso. Basicamente, a ideia é instalar alguns sensores nas colmeias, nas principais colmeias, principais apiários que o apicultor, a apicultora possui. Esses sensores, eles possuem ali uma conexão com a rede de celulares, né? Então, mediante qualquer movimento dessa caixa, ele manda um sinal para essa rede, sinal que é transferido aí até os nossos servidores e chega para o apicultor no computador, no celular, a partir de uma mensagem SMS ou a partir de uma notificação ali, pode ser um e-mail, por exemplo. Então, a gente tem esse sistema que é o Bluebee Segurança, e ele é o nosso primeiro eixo aqui a ser apresentado. O nosso segundo, que é o Bluebee Saúde, ele vai mais ou menos na mesma lógica de funcionamento do Bluebee Segurança, só que ao invés de informar que a caixa está possivelmente sendo furtada pelo movimento dela, que a gente consegue perceber no Bluebee Segurança, aqui a ideia é colocar microfones ali dentro dos apiários e entender, a partir do som, como que está a saúde dessas abelhas. Então, tem muitas publicações, tem muitos papers, a gente pode inclusive recomendar aqui ao final, vocês talvez já conheçam, que dizem da possibilidade de conhecimento acerca da saúde das abelhas pela observação do ruído, dos sons que elas emitem. Então, a gente trabalha aqui alguns modelos matemáticos para poder fazer a predição da saúde, da qualidade de vida, digamos assim, dessas abelhas, a partir do tipo de ruído, do padrão do ruído, do volume desse ruído que está sendo emitido por parte das abelhas. Vocês, melhor do que eu, conhecem aí, sabem o zoom aí das abelhas, dos apiários. E aquele som ali, ele tem nuances que às vezes a gente não consegue perceber só por escutar, colocar o ouvido ali perto. Mas com o microfone, com um modelo matemático por trás, a gente começa a perceber alguns padrões, que quando se repetem, a gente pode falar, pô, essas abelhas elas estão estressadas, a gente tem que ter uma mudança no manejo, mudar essa caixa de lugar, coisas desse tipo. Então tem um indicativo ali para vocês conseguirem atuar em cima da produção de vocês. O terceiro eixo aqui do serviço é o Bluebee Produção. A ideia aqui
em alguma medida, pesar os apiários, né? Tem uma informação ali de peso desses apiários. A gente está ainda aqui pesquisando a melhor forma de fazer isso, se por sensor de balança, se por infravermelho. A gente está aqui investigando qual que é uma forma possível de se fazer isso. Mas, basicamente, a ideia é, ao longo do ciclo produtivo, a gente coletar essa informação de peso da colmeia e, inclusive, evitar ali aquele manejo excessivo, abertura excessiva das caixas, que pode, porventura, estressar as abelhas e reduzir a produtividade delas. Então, a ideia aqui é ter uma menor intrusão dentro dos apiários a partir da instalação desse tipo de sensor. E, do mesmo jeito que eu falei do Bluebee Segurança e do Bluebee Saúde, a ideia também aqui é mandar alertas para o celular do apicultor, da apicultora, com essa situação da produção, de tempos em tempos. Aí. E a gente é possível programar diariamente a pessoa receber esses alertas, semanalmente, até várias vezes ao dia, isso é possível. E o quarto e último eixo pensado é o Bluebee Clima. Então, a ideia é monitorar aqui as ameaças climáticas. É como se a gente estivesse instalando ali no local onde os apiários ficam alocados, pequenas estações meteorológicas que fornecem informações acerca da umidade, da temperatura, que essas colmeias estão submetidas. Então é possível, às vezes, que tenha uma situação ali de calor excessivo, ou de frio excessivo, ou de chuva, tempestade, e às vezes, a depender da distância que a gente está em relação à nossa casa, ou escritório, ou a casa de mel, outras estruturas em que a gente fica a maior parte do tempo, a gente não consegue, às vezes, ter uma consciência do que de fato está acontecendo naquele lugar. Tem um conceito bem interessante nessa área de meteorologia, que é do microclima. Às vezes, a gente está aqui na nossa cidade, está em Tamarandiba, por exemplo, ali não está chovendo. Mas se a pessoa vai 200, 300, 400, às vezes nem tanto, às vezes 50, 30 quilômetros de distância, está caindo uma tempestade ali. Tem esse fenômeno. Tem um fenômeno de, acho que é cabeça d'água ou cabeça de boi, agora não me lembro ao certo, mas que na cabeceira do rio chove muito, muito forte e isso ali alaga, causa até acidentes, né, muito trágicos às vezes, ao longo ali da jusante do rio. Então, às vezes está acontecendo isso onde as colmeias, onde os apiários estão e a gente não sabe. Agora, com o Bluebee Clima, a ideia é que vocês possam saber disso, que também recebam alertas informando, temperatura lá onde está esses apiários específicos está tantos graus, 33 graus agora, 12 graus, 13 graus, às vezes vem um frio anormal ali para a região, né? Pode acontecer, e vocês terem esse tipo de alerta, ou uma tempestade que às vezes onde vocês estão, onde vocês residem, ela não vai cair, mas pode cair ali na área de produção. Então, a ideia é coletar esse tipo de informação e enviar isso para o celular, para o e-mail de vocês, assim, das pessoas que são contratantes do serviço. E como funciona basicamente? Você pode estar se perguntando, poxa, Wesley, você está falando dessa coleta de um tanto de informações, mas como é que vai funcionar isso, né? Tem que vir um técnico aqui, a gente tem que instalar um tanto de coisa na produção. Quando eu mudar meus apiários de lugar, como é que eu faço? Então, a gente tem trabalhado a partir da ideia da inserção de uma espécie de uma caixinha dentro do apiário. Então, esse slide ele visa demonstrar isso, né? Uma pequena área da grade aqui, ela pode ser dedicada para a instalação dessa caixinha. E dentro dessa caixinha tem os sensores que coletam informações de movimentação da caixa, que coletam informações, o som, o ruído ali da caixa, que coletam informações relativas à umidade, à temperatura existente ali dentro dessa caixa. E informações que podem também informar a gente acerca do nível de produtividade da caixa. Os sensores variam a depender dos serviços contratados por parte do apicultor, da apicultora. Como a gente viu, a gente tem 4 eixos de serviço. Então, tem a possibilidade da pessoa fazer como se fosse uma cesta de serviço. Eu quero os 4. Aí, dentro dessa caixinha, ele vai vir equipada com sensores que versam sobre as 4 dimensões. Ou ela pode escolher só uma. Hoje, a minha preocupação é só com relação à segurança. A gente está sofrendo muitos furtos aqui, a gente queria reduzir esse nível de furtos. Então, eu quero contratar algo só para isso. Então, a gente tem a possibilidade de configuração com sensores relativos só a este primeiro eixo.
Mas é basicamente isso, a ideia é fazer o envio desses sensores para a pessoa que contrata o serviço. Ela paga uma mensalidade pelo serviço e ela está ali alugando, né, nessa mensalidade está inclusa a cessão dos sensores pelo período que a pessoa contratar o serviço. Então a pessoa coloca, o apicultor coloca os sensores dentro da colmeia, super simples a instalação, e a partir disso a gente começa ali, a partir de dados de cadastro, né, do telefone, de e-mail, a enviar as informações para esse apicultor, para essa apicultora. Quando acaba o contrato, o que acontece com os sensores? A gente recolhe ele de novo, porque o sensor também só faz sentido vinculado ao nosso sistema. Se vocês quiserem comprar eles à parte, é possível também, mas não faz muito sentido ter essa caixinha sem ter o sistema. Ele é como se fosse uma parte da nossa solução. A gente tem ali o sistema que envia os alertas, e para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa de instalar essa caixinha dentro das colmeias. Então é um pouco essa a ideia. E a gente também aqui, a gente está vendo que não é necessário. Você pode estar se perguntando, mas tem que instalar dentro de todas? Não necessariamente. A gente tem aqui dentro do serviço a possibilidade de fazer uma amostra, um desenho amostral, para vocês instalarem ou só nas colmeias que acharem mais relevantes, ou aquelas que têm as rainhas que são mais estratégicas para a produção de vocês. Ou sortear, né, as colmeias, instalar ali um pouquinho em cada lugar e ter informações representativas do todo da produção. Isso a gente também consegue, como eu disse, né, a gente consegue emitir também a geolocalização das colmeias, é o mínimo, é o básico que a gente também emite, que é muito necessário para a segurança, inclusive, das colmeias. Então, basicamente, é esse o funcionamento do serviço da solução Bluebee, e ela é dividida entre Bluebee segurança, saúde, produção e clima. E a variação, né, das soluções estão vinculadas ao tipo de sensor que está dentro dessa caixinha que é instalado dentro dos apiários. E onde que a gente está hoje? Pô, a gente já tem tudo isso pronto? Você já tem tudo isso pronto, Wesley? A gente pode contratar amanhã? Ainda não. Ainda não. O cenário de pandemia, ele atrasou muito o nosso ciclo de desenvolvimento. A gente ficou o ano de 2020 trabalhando a concepção e pelo fato a gente não conseguir ir ao território, ir aos lugares que a gente poderia estar rodando os testes, inclusive a gente conversa muito aí com o Daniel. Muito obrigado, Daniel, por ter feito essa conexão nossa com o pessoal da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Fica aqui o meu agradecimento. A gente tem feito essa conversa com ele para poder fazer esse teste, fazer esse piloto, só que com essa situação da pandemia, a gente julga que não é prudente ficar circulando pelos territórios. Mas a gente não está parado ao mesmo tempo. A gente trabalhou muito na concepção, né, do projeto, nesse desenho que eu acabei de apresentar aqui para vocês, e trabalhamos também no planejamento da implementação das soluções, no desenvolvimento e da implementação das soluções. E primeiro, a gente escolheu focar nessa Bluebee segurança. Então a gente já está num quadro bem avançado dela, já vamos começar, a ideia é que nos próximos 3 meses, a rodar de fato os pilotos com apicultores que vão fazer parte dos nossos testes iniciais. E aí eu apresento também nesse slide a nossa previsão para os próximos meses e para os próximos anos. A ideia é que até o final de 2021 a gente consiga já estar rodando o Bluebee Segurança e esse Bluebee Saúde, que coleta essas informações acerca do nível de estresse, do humor, digamos assim, das abelhas. Em 2022, a gente entra forte para o desenvolvimento dos dois eixos restantes, que é o Bluebee Produção e o Bluebee Clima. E a gente espera contar muito aqui com a colaboração de vocês. É muito importante para a gente ter apicultores, apicultoras parceiros e parceiras nesse processo de desenvolvimento, porque a solução também ela existe a partir do teste contínuo dela. Então tem coisas às vezes que para a gente é muito importante, mas quando a gente coloca de fato no campo, no terreno ali, a gente vê que não é tanto assim para vocês. Então essa troca ela é muito importante para poder construir de fato a solução. E a gente conta com a participação, a gente vai manter o contato aqui via Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri com vocês. E a gente deixa também aqui, ao final da apresentação, para além do nosso muito obrigado, né, ao pessoal da universidade, todo mundo que está aqui vendo isso com a gente até agora, muito obrigado mesmo, de todo o coração, o nosso contato. Está aqui o nosso e-mail, que é contato@bluebem.tech. Vocês podem enviar para a gente qualquer dúvida que ficou em relação ao que foi dito aqui, em relação aos próximos passos, em relação a como vocês podem contribuir. A gente também vai deixar aqui
com o pessoal da universidade uma espécie de link, né, vamos dizer assim, para vocês fazerem um cadastro na lista de espera. Porque assim que a gente tiver com a solução já aqui, a gente vai entrar em contato com vocês para serem ali as pessoas que servirão para a gente realizar esses primeiros testes, esses primeiros exercícios com a solução. Então, novamente, eu agradeço ao pessoal, especialmente Marina e Daniel também, tanto o Daniel da universidade quanto o Daniel apicultor, por garantirem essa conexão. Espero que seja a primeira de muitas conversas, e assim que possível a gente possa ir aí também no território, andar aí pelo contexto da produção com vocês, pelas fazendas, pelas áreas de reserva também, e entender melhor a realidade, implementando essas soluções que foram apresentadas aqui hoje. Tudo bem? Então, até logo, estamos juntos nessa daí. Muito obrigado.